Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo trata sobre as equações da reta e a gente vai ver alguns exemplos que relacionam essas equações. Antes de fazermos exemplos, vamos dar uma olhada nas equações. A primeira equação ela é chamada de equação fundamental da reta. Ela é determinada por um ponto e pelo coeficiente angular e ela é escrita com y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Temos também a equação reduzida, que é o formato da equação da reta quando isolamos a variável y no primeiro membro e todos os outros termos vão para o segundo membro. E temos a equação geral, em que todos os termos dessa equação são jogados para o lado esquerdo e escrevemos a forma ax mais by mais c igual a zero. Parecido um pouco com o formato da equação do segundo grau, mas não confundir esse formato, pois apesar de parecidos, eles são bem distintos uma da outra. Bom, só relembrando aqui os conceitos de coeficiente angular. O coeficiente angular da reta ele é determinado ou pela tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal, que é o x, ou então pela variação de y e variação de x dos pontos determinados no exercício ou que determinam a reta. Temos a condição de paralelismo, quando os coeficientes angulares de duas retas são iguais e não existe ponto em comum. E a condição de retas concorrentes, que é quando os coeficientes angulares são diferentes. Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo fala o seguinte: a equação da reta que passa pelo ponto menos 1, menos 2 e tem coeficiente angular menos 1 é igual a quanto? Bom, do lado direito a gente pode ver a equação fundamental da reta, substituindo os pontos e o coeficiente angular, nós temos y menos menos 2 igual a menos 1, que seria o coeficiente angular, vezes x menos menos 1, que é o primeiro ponto, a coordenada x, o ponto indicado. Fazendo o jogo de sinal aqui e aqui, obtemos y mais 2 igual a menos 1, que multiplica x mais 1. Terceiro passo aqui é fazer a distributiva. Fazendo a distributiva, fica menos x menos 1. Como a gente tem aqui a equação no seu formato geral, no formato fundamental aqui, vamos passar tudo para o primeiro membro. Ora, passando tudo para o primeiro membro, o x e o menos 1 ficam positivos. Fazendo a soma, nós temos que a equação da reta x mais y mais 3, alternativa D. Bem simples, é só substituir corretamente na fórmula, fazer o cálculo de maneira correta e a gente chega ao resultado. Só para enfatizar a questão das equações, a equação fundamental é só substituir os valores. Já para encontrarmos a equação geral, a gente precisa resolver esse cálculo que foi feito aqui anteriormente. E para encontrar a equação reduzida, basta passar o x e o 3 para o outro lado e isolar a variável y. Feito dessa maneira, a gente tem então a equação reduzida. Vamos para um próximo exemplo. O segundo exemplo ele trata da equação determinada por dois pontos. Então a gente tem dois pontos, não aparece o coeficiente angular, porém o primeiro passo de resolver essa equação a gente vai justamente calcular o coeficiente angular. Vejam só, a equação da reta que passa por esses dois pontos, calculando o coeficiente angular, nós temos o coeficiente angular é a variação de y com relação a x dos termos do ponto. Ou seja, a variação de y é o y final menos o y inicial, 1 menos menos 3, pois já está negativo. E a variação final de x, que é 8, pela inicial, que é menos 2. Essa variação, então, vai dar o quê? 1 menos menos 3 é 4 e 8 menos 2 dá 6. Simplificando por 2 em cima e embaixo, o resultado é 2/3. Bom, aqui vale só uma observação. Não se preocupem, mesmo o número de ano fracionário, o cálculo continua normal. A diferença é que você tem que ter um pouco de cuidado, pois apareceu fração, geralmente a gente precisa usar o MMC. Mas vamos seguir aqui passo a passo. Bom, pegando a equação fundamental da reta, essa aqui, escrevendo ela aqui e substituindo os pontos, nós teremos o ponto que eu escolhi foi o primeiro ponto, que é o 2 menos 3,
pode-se escolher o 8 e o 1 no lugar dele, tá? Ó, como eu escolhi o primeiro ponto, o lugar do y0 vai ficar o menos 3 e no lugar do x0 vai ficar o 2. Observação, aqui está entre parênteses e tem 2 menos porque tem o menos da fórmula e o menos do número 3. Um detalhe aqui importante que de se ressaltar para esse cálculo aqui é ter o cuidado de substituir corretamente. Se você substituir o 8 e o 1, também vai dar o mesmo resultado que nós vamos obter aqui, porque a equação da reta é única. Então, a gente vai dar o mesmo resultado independentemente de qual foi escolhido, tá? Só tirar esse parênteses daqui. Vamos continuar. Então, continuando, nós vamos fazer o jogo de sinal aqui no 3. Vai ficar y mais 3 e a distributiva no coeficiente angular. 2/3 vezes x é 2x sobre 3 e 2/3 vezes menos 2 fica menos 4 sobre 3. Como o MMC de 3 e do 1 que aparece debaixo do y do 3 que fica oculto é o próprio 3, temos então a substituição, que vai ficar 3 na fração. A gente vai multiplicar e dividir pelo anterior. Como aqui não tem denominador, basta multiplicar direto. 3 vezes y, 3y, 3 vezes 3, 9. Aqui do outro lado, como tem 3 dividindo, ó, 3 dividido para 3 é 1, multiplicando pelo que está em cima, é só repetir. Feito isso, a gente pode cortar o denominador. Vale uma outra observação, só pode cortar o denominador nas equações que forem calculado o MMC pelos dois lados, tá? Se fizer só de um lado, ou se for uma expressão numérica ou algébrica, isso não pode ser feito, tá? O corte é só quando for feito dos dois lados de uma equação. Cortando 3, fica então 3y mais 9 igual a 2x menos 4. Como a equação aqui está no seu formato aqui geral, a gente vai passar tudo para o segundo membro, para que o x não fique negativo. Ora, passando tudo para o segundo membro, o 3y e o 9 ficam negativos, subtraindo menos 4 menos 9 dá menos 13, ou seja, 2x menos 3y menos 13. Alternativa correta, letra A. Vale ressaltar que mesmo que a gente coloque o x para o outro lado, que ficaria menos 2x mais 3y, ou mais 13, esse menos 3y aqui não corresponderia com mais 3y daqui, tá? Então a alternativa B seria falsa, mesmo colocando a equação com um x negativo. O próximo exemplo é um exemplo sobre intersecção de retas, que é o seguinte. Deixa eu abrir um programinha aqui para fazer um desenho. A gente tem a seguinte situação. Quando nós temos o plano cartesiano, pode acontecer de uma determinada reta R, em um determinado ponto específico, pode acontecer dessa reta se cruzar com uma outra reta S. Tem um ponto que nós chamamos de ponto de interseção. Então a gente até escreve da seguinte maneira: a intersecção, que é o usinho de cabeça por baixo da reta R e da reta S, é esse ponto P indicado. Mas como que a gente faz para calcular, então, definir como que acha esse ponto? Bom, para fazer essa intersecção, a gente tem que isolar uma das incógnitas e igualar as equações. Então, por simplicidade, eu escolhi isolar a variável x. Eu poderia isolar a variável y nos dois casos, só que o resultado é o mesmo, porque dá um pouco mais de trabalho de fazer o cálculo. Como o x está sozinho na primeira equação, e na segunda tanto o x quanto o y tem um número multiplicando, eu vou simplesmente isolar o x. Passando o 2y e o menos 3 para o outro lado, eles trocam de sinal. Na segunda equação, passando o 3y e o menos 5, fica menos 3y mais 5. E depois eu passo o 2 dividindo para o outro lado, fica todo mundo dividido por 2. Bom, então depois que isola a incógnita, a gente tem que igualar as equações para encontrar o ponto em comum. Observem que a intersecção é justamente o ponto em comum, ou seja, significa dizer que as retas elas são iguais. Então a gente está calculando nesse ponto saber qual é o valor de y em que as duas retas são iguais. Ou seja, nós vamos calcular
para esse desenho aqui, nós vamos estar calculando, nesse contexto, esse valorzinho aqui, ó. Nós vamos primeiro calcular o valor de y. Depois a gente vai calcular a coordenada x desse ponto. Para isso, vamos igualar. Igualando as duas retas, nós temos essa expressão. E aí nós vamos usar aquele recurso da multiplicação cruzada. Multiplicando cruzado fica menos 3y mais 5 e 2 vezes menos 2y mais 3. Fazendo a distributiva desse lado, fica menos 4y mais 6. Passando tudo que é letra para o primeiro membro e tudo que não tem letra para o segundo membro, nós temos menos 3y mais 4, pois muda de sinal, e 6 menos 5, pois muda também de sinal. Feito essas subtrações, fica y igual a 1. Ou seja, nós encontramos somente que o y é 1. Logo, poderia ser a alternativa B, a alternativa D ou a alternativa E. Então, só o y não é o suficiente para nós encontrarmos o resultado. Bom, para a gente então encontrar o x, nós vamos pegar uma das equações. Eu sempre recomendo e sempre vou pegar a que for mais simples de fazer o cálculo. Substituindo o valor de y, fica menos 2 vezes 1 mais 3. 3 menos 2 dá 1, ou seja, significa dizer que o ponto é o ponto 1 menos 1 e 1, pois tanto x quanto y valem 1. Logo, o ponto indicado é a letra B. Então, nessa questão, só recapitulando, quando nós queremos saber qual é a intersecção das retas, a gente isola uma variável, resolve a equação, encontra o valor de uma delas, depois substitui na equação de volta e encontra o valor da outra. Vale ressaltar que se eu substituir o 1 nessa primeira equação, vai ficar 3 vezes 1 que dá menos 3, menos 3 mais 5 dá 2, e 2 dividido para 2 também é 1. Não importa, né, nesse caso, qual equação a gente vai escolher, o resultado é o mesmo. Porém, vale ressaltar que é importante sempre pegar as mais simples de se resolver. Exemplo 4. O exemplo 4 é de retas paralelas, né? A gente quer determinar o valor de uma incógnita A para que a reta R, que é ax mais y menos 4 igual a 0, seja paralela à reta 3x mais 3y menos 7 igual a 0. Para fazer isso, nós temos que lembrar o seguinte: duas retas são paralelas se os coeficientes angulares delas são iguais e os pontos são diferentes. Bom, a gente pode observar já, ó, que o item Q dessas retas são diferentes. Um é menos 7 e o outro é menos 4. Mesmo passando para o outro lado, só muda o sinal, os valores são diferentes. Então a gente quer determinar somente o valor de A. Para resolver isso, nós vamos isolar a variável y, tá? Isolando o y, no primeiro membro, o ax passa negativo e o 4 passa positivo. Na segunda equação, o 3x passa negativo e o 7 passa positivo. Bom, para isolar a variável y na segunda equação, a gente precisa passar o 3 dividindo. Então, as nossas equações ficarão y igual a x mais 4 e y igual a menos 3x mais 7 sobre 3. Observe que a gente só quer o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da primeira é o menos a. E o coeficiente angular da segunda é o menos 3 sobre 3. Pois o coeficiente angular, apesar de ser a letrinha m que está multiplicando o x, a gente tem que lembrar que numa fração é tanto o número de cima quanto de baixo, ou seja, o numerador e o denominador, que estão multiplicando a nossa variável x, apesar de que intuitivamente ou de forma mais tradicional a gente diz que isso é uma divisão. Na verdade, isso é um número só que está multiplicando o x. Simplificando menos 3 por 3, fica menos 1. Isso significa dizer que o coeficiente da reta R é menos A e o da reta S é o menos 1. Feito isso, então a gente só precisa igualar essas duas coisas. Ou seja, o menos A tem que ser igual a menos 1, portanto, multiplicando por menos 1 dos dois lados, o A fica então igual a 1. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Que qualquer dúvida entre em contato no WhatsApp durante a aula. E até mais. Se cuidem. Falou!